16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Está aí, é o fruto. Como foi estudado hoje de manhã, 35 milhões de brasileiros se dizem evangélicos. 35 milhões. 5 milhões dizem que leem a Bíblia todos os dias. Só aí já ficou 30 milhões na cerca. Desses, uns 2 mente. Quem está levando esse país? Qual é a história que nós temos? Interessante. Como a igreja, ela se coloca numa posição de guerrear com as armas que o diabo oferece. Nós estamos preocupados em colocar representantes no Congresso que defendam a nossa bandeira, em vez de nós colocarmos o Senhor para governar a nossa terra, em que todos vão andar de acordo com a mesma bandeira. É muito difícil suplicarmos, que dá trabalho, dá muito trabalho. Qual é o fruto que você está dando? Fruto é de espinheiro? É de abrolho? Então não adianta apresentar figo e nem uva, porque não sabe o que é produzir. A gente não pode produzir aquilo que nossa natureza não tem. Não pode fazer. 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E eu já falei um monte de vezes aqui, como pode uma coisa má produzir seguidores? Pelas facilidades que ela oferece. É mau, mas não quer dizer que não seja prazeroso. O pecado é prazeroso, gostoso, mas é mau. Vida santa é penoso, é trabalhoso, dá trabalho, mas produz vida eterna. Olha onde diz: o caminho estreito é o caminho a porta estreita é o caminho da vida. Faz por gente, é o caminho da vida. Você pode não, é o caminho da vida. É que nem Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que flui do seu interior? O que flui da sua vida? O que flui dos seus joelhos? O que flui dos seus lábios? O que flui? Engraçado que o rio, ele nasce nas montanhas mais altas. Mas quando ele está lá na montanha, ele é um filetinho de água. Sabe aonde ele vai jorrar abundantemente? Quando ele estiver nos lugares mais baixos. Sabe o que isso quer dizer? É que para a gente jorrar de água, a gente não precisa ir na montanha alta. Nós precisamos estar nos lugares mais baixos. É lá que jorra. É lá que jorra água. É lá que há abundância. É lá que o rio encontra o mar com violência. Mas ele precisa vir lá de cima. É o Deus que se manifesta em simplicidade, pequenininho. Mas quando chega num coração quebrantado, humilhado, seco, então a abundância de um jorrar pleno. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me:
Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós não fizemos um monte de coisas, Senhor. Fizeram, mas Jesus diz que não conhece. Quando Jesus diz que não conhece, é porque ele não conhece mesmo. Ele não é que nem nós, mentiroso, que fala uma coisa e faz outra. Porque ele não conhece quem entra pela porta larga, quem entra pela prática da iniquidade. Ele não se associa, também não quer nem saber disso, porque Deus abomina o pecado e ele não quer nem saber. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A parte que ninguém vê é os que aparentavam um monte de coisa, mas a realidade do coração era largo. A realidade do coração é o quê? Era sem fundamentos, eram só visíveis. A Bíblia não diz que não é para a gente deixar de expulsar demônio. A Bíblia diz que é para a gente expulsar demônio, é para a gente fazer milagre, é para a gente profetizar no nome, é para a gente fazer um monte de coisa em nome do Senhor, mas com fundamento, sabendo o que está fazendo. Por quê? Porque vai vir o dia ruim, vai vir a tempestade, mas quando se tem fundamento, o que aconteceu com a casa de quem edificou sobre a rocha? Bateu o vento, levantou e veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, que engraçado, ele não está pregando para ímpio, irmãos. Ele está pregando para quem o Sermão do Monte? Para os seus discípulos. Mas era uma multidão, sim, era uma multidão os discípulos de Jesus. E ele está pregando para eles. Está pregando isso para incrédulo. Ele está pregando para quem seguia ele. E aí diz o texto: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, no meio das aparências. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A porta larga é casa desabada. Embora esteja pintada, ornada, bonitinha, mas não tem fundamento. Assim também é a igreja, que pode estar pintada, adornada, bonitinha, mas sem oração, ela não tem fundamento. Tiago capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? Eu. Não, pastor, eu sou humilde, eu não vou me apresentar. Olha só, como a palavra diz que o sábio e o inteligente se revelam na igreja. Olha só. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras fundamentadas. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Se você está aí em amargura, sentimento faccioso, inveja,
Porta, estrada larga, meu filho. Você está andando para a perdição. Que engraçado, Tiago está escrevendo para quem, irmãos? Eu vou só ler para você. Ó. Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Está escrevendo para quem? Para os discípulos de Jesus, que ainda guardam no coração e pensam que isso é aceitável. Não mintam contra a verdade. 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é o quê? Meu Deus, é terrena. Não, tem mais. O que ela é mais? Animal. Sabe o que ela está dizendo? Ela é irracional. A porta larga, quando você vê, você está dentro, gente. Você não se esforça para entrar nela. Fique sossegado. Fique do jeito que você está. Que a porta larga te engole. A porta estreita, força, rapaz. Encolhe a barriga. A porta estreita é difícil. Porta larga, quando você vê, ela aconteceu. É o raciocínio do animal. Olha que engraçado. Qual é o terceiro? Demoníaca. Acabou. Porta larga. Perdeu-se. Terrena, animal e demoníaca. Ou seja, não, pastor, eu só sou um cara meio terreno. Então eu vou dizer que você é meio animal. Eu vou dizer que você é meio demoníaco. Mas o meio está dentro da porta larga e não na porta estreita. Eu não conhece a vida. Se não for para te servir.